Explore o mistério e descubra a mestria da engenharia em construções antigas quando Discovery na Escola levá-lo por dentro das pirâmides. Primeiro, vamos ver como e por que foram construídas pirâmides pelo mundo em Mestres Construtores. Depois, vamos examinar a vida do primeiro construtor de pirâmides em Snefru, rei das pirâmides. E considerar as dúvidas, atividades e recursos ao final de cada segmento. Vamos desconstruir as pirâmides. A seguir. Discovery na Escola. Enquanto assiste a Mestres Construtores, reflita sobre estas questões. Como um governante exibe poder? Como os rituais realizados nas pirâmides mantinham e reforçavam o controle do governante? Estes são alguns dos maiores monumentos do mundo. Combinam massa colossal e engenharia de precisão. Foram construídos em sociedades camponesas, por gente que usava ferramentas simples. E as pirâmides não existem só no Egito. As pirâmides foram uma realização vitoriosa de outras civilizações do mundo. A busca ao tesouro sempre levou ladrões e caçadores de recompensa até as pirâmides. Mas para os exploradores atuais, o desafio é revelar as incríveis histórias da gente que as construiu. Hora do Rush, Cidade do México. Na praça principal, dançarinos astecas não mostram tanta pressa. Sob seus pés, coberta por ruas modernas, repousa uma capital mais antiga, uma cidade perdida de altas pirâmides. Para pesquisar seus vestígios, é preciso alguma coisa como visão de raio-x. Alguns passeiam com um cachorro. O arqueólogo Dr. Louis Barba prefere um passeio tranquilo com seu radar de penetração do solo. Ele tem olfato para ruínas antigas, varrendo o solo com jatos de energia que ricocheteiam em objetos enterrados. Esses sinais refletidos ajudam Barba a ver além da cidade moderna, aqui mostrada em branco, e a mapear sua contrapartida asteca embaixo. Em alguns lugares, escavações extraíram o novo para revelar o antigo. No coração da capital asteca havia uma enorme pirâmide dupla. Erguendo-se acima dos templos e praças vizinhos, era o ponto central de uma cidade cuja escala e esplendor superavam qualquer coisa na Europa. Para os espanhóis que chegaram aqui em 1519, era um milagre. Mas o que é uma pirâmide e onde mais são encontradas? Vamos deixar uma coisa clara. Falar de pirâmides é falar de grandeza. Esta, no México, tem 8 andares de altura e se compõe de 4.000 toneladas de cascalho e alvenaria. E o tamanho determina a forma. Com tecnologia básica, o único modo seguro de ter altura é inclinando as laterais para dentro em um ápice. Podem ocorrer variações. Algumas pirâmides têm degraus e o topo plano para um templo. Ainda assim, o padrão básico pode ser verificado nos 4 continentes. Na China, por volta de 200 a.C., o primeiro imperador foi enterrado sob uma imensa pirâmide de terra. Tem uma base de 1.500 metros e exigiu o trabalho de 700.000 operários. Do outro lado do mundo, no Vale Fértil do Mississippi, em Illinois, os nativos Cahokians também pensavam grande.
1000 anos atrás, eles construíram este gigantesco monte piramidal com os 10 andares de altura. Mais ao sul, podem ser encontradas grandes pirâmides por toda a América Central e no Peru. Mas o berço da construção de pirâmides está na África, às margens do Nilo. Quem imaginaria, no entanto, que a maioria das pirâmides aqui foi construída não por egípcios, mas por reis núbios do sul? Os restos destruídos de suas pirâmides estão aqui, no que hoje é o Sudão. Mas isso é precipitar-nos. A história das pirâmides começa a 1.500 quilômetros no próprio Egito. Em uma faixa do deserto, um lugar chamado Ábidos, os arqueólogos desenterraram túmulos de 5.000 anos, dos primeiros governantes egípcios. No túmulo reaberto do rei Kessi Kemui, Günther Dreyer, da missão arqueológica alemã, notou uma coisa estranha. Na maioria dos túmulos, vemos uma discrepância notável na preservação da altura das paredes. Deste lado, o lado norte, as paredes ainda estão preservadas até sua altura original de uns 2 metros. O nível do teto era mais ou menos aqui. Enquanto nesta parte do túmulo, as paredes estão comprimidas a mais ou menos metade da altura original. Mas não falta nada nas paredes aqui, porque ainda existem os restos das vigas do teto no lugar. As paredes estão totalmente comprimidas por um volume extremamente pesado nesta área. Esse volume extremamente grande, conforme a reconstrução de Dreyer, era um enorme monte de sepultamento, uma superestrutura de um certo tipo, colocada sobre o centro do túmulo de Kessi Kemui, talvez uma protopirâmide. Mas ele não foi o primeiro a construir uma pirâmide. Essa honra pertence a seu sucessor, o rei Djoser. Sepultado mais ao norte de Ábidos, esse foi o homem que inaugurou a Era das Pirâmides. Em Ábidos, abaixo do nível do deserto, ficava a escavação do túmulo e acima do nível do deserto, o monte. Em um grande recinto, a certa distância da realeza, Djoser construiu pela primeira vez o recinto em volta do túmulo. Mas ele teve um problema. O monte não era mais visível porque estava coberto pelo muro do recinto em volta. Uma alternativa fácil foi construir outro monte em cima do antigo e acrescentar outro. E foi assim que se desenvolveu a pirâmide de degraus. Com sua pirâmide de 6 degraus, o complexo do túmulo de Djoser é o item arquitetônico mais antigo do mundo em pedra de grande escala. Data de mais ou menos 2600 a.C. A pirâmide, de uns 20 andares de altura, era um gigantesco passo em direção ao desenho clássico. Nos 1000 anos seguintes, laterais planas seriam adotadas como padrão. O motivo fica a critério. Talvez simbolizasse os raios do sol em sua ascensão ao céu. Fosse qual fosse a intenção, foi esse homem, o rei Snefru, o pioneiro da nova geometria. Ele criou a primeira verdadeira pirâmide do mundo. Não envelheceu muito bem. Uma impressão melhor é transmitida por seu antigo nome, a Pirâmide Brilhante. De dia, seu revestimento em pedra branca cintilava. Era a aurora da era de ouro das pirâmides. As pirâmides alcançariam seu auge alguns quilômetros ao norte, na planície de Gizé, perto da atual cidade do Cairo. Foi aqui que 2 dos filhos de Snefru, Khufu e Khafre, construíram as maiores pirâmides do mundo. Cada uma tem mais ou menos 50 andares de altura. Mas antes que a obra começasse, coube aos pesquisadores uma tarefa vital:
Alinhar uma pirâmide era crítico. Para os faraós, o portão para a eternidade era o centro do paraíso, onde as estrelas nunca se punham. Embora colossal, as pirâmides foram alinhadas a essas estrelas sagradas com impressionante precisão, chegando a fração de grau. Como isso foi feito? A pista fundamental é que, com o tempo, o alinhamento das pirâmides piorou. Esse paradoxo foi esclarecido recentemente, e com isso o antigo método de alinhamento. Tudo graças à astronomia moderna. Enquanto gira em seu eixo, a Terra oscila imperceptivelmente. Em milhares de anos, essa oscilação aos poucos altera nossa visão do céu noturno na Terra. No Egito, hoje, o céu parece evoluir em volta da estrela polar. Mas quando as pirâmides foram construídas, esse ponto pivotal era em outro lugar. Ainda não havia estrela brilhante marcando esse ponto para os faraós. Era vital estar no alvo, e parece que usaram uma combinação de duas estrelas, Mizar, na Ursa Maior, e Kokab, na Ursa Menor. Por volta de 2500 a.C., essas duas estrelas orbitavam em oposição uma à outra. Uma vez por noite, elas cruzam o polo, uma estrela exatamente em cima da outra. Segurando uma linha de prumo sobre elas que fosse estendida até o horizonte, um pesquisador egípcio poderia fixar uma linha básica para a pirâmide que a deixaria em ângulo preciso com o centro do céu. Mas ele não considerou a oscilação da Terra. Com o céu noturno deslocando-se, o pesquisador fixou-se em Kokab e Mizar como suas referências, exagerando o deslocamento imperceptível a olho nu. Podemos ver por que pirâmides sucessivas estão constantemente viradas para leste. Resolver o mistério do alinhamento é uma coisa. E podemos descobrir como as pirâmides foram construídas? A Grande Pirâmide de Gizé contém bem mais de 2 milhões de blocos, a maioria pesando cerca de 2,5 toneladas cada. Foram 23 anos de construção, ou seja, em média, um bloco tinha de ser posicionado a cada 2 minutos. Um objetivo difícil de atender, para dizer o mínimo. Como conseguiram, tendo apenas ferramentas simples e nenhum maquinário para levantamento? Os operários eram agrupados em turmas, cada uma com 1000 homens fortes, que não eram escravos, como já se supôs, mas mão de obra remunerada. Mas a questão permanece. Como os egípcios movimentaram tantas rochas tão rapidamente? Pinturas mostram que estátuas reais e outros objetos maciços eram arrastados sobre trenós, puxados por centenas de homens. Mas seria esse o modo usado para movimentar os milhões de blocos das pirâmides? Velocidade era primordial. A morte do faraó era um prazo inviolável. Portanto, quanto maior a pirâmide, maior a pressa. Experiências modernas mostram que os trenós são lentos e desajeitados na melhor alternativa, mesmo com blocos de tamanho modesto. Para um engenheiro moderno, os trenós não fazem nenhum sentido. Qualquer um que tenha cursado um pouco que seja do primeiro ano de engenharia mecânica percebe que os trenós dificilmente são um modo eficiente de movimentar qualquer objeto pesado por causa dos problemas de atrito, manobrabilidade, etc. Qualquer um que conseguisse construir pirâmides tinha de ser inteligente e, com certeza, apresentaria uma solução melhor. Toda a logística de construir as pirâmides exigia uma solução muito técnica. E a teoria do trenó tem outro problema. Todos concordam que os blocos iam sendo erguidos sobre as pirâmides em rampas especiais. O problema de arrastá-los sobre trenós é que a rampa tinha de ser suave, elevando-se só um passo, se tanto, para cada 10 à frente. Uma rampa tão suave exigiria uma extensão imensa.
Um gradiente mais íngreme encurtaria a rampa, mas também descartaria os trenós. Existe uma alternativa plausível aos trenós? Depósitos arqueológicos produziram inúmeros modelos de madeira de um antigo equipamento de construção, inclusive um artefato bastante enigmático. Este dispositivo curioso, parecendo um berço, foi encontrado em um depósito, com bons modelos de equipamento de obra, e ele dá uma pista de como foram construídas as pirâmides. A ideia de Perry é revolucionária, literalmente. Em um modelo em escala menor, 4 desses berços, amarrados aos lados de um tijolo de concreto, criam uma roda. Com 2 dessas rodas, o tijolo pode ser rolado. Os mais ardentes fãs do trenó teriam de concordar que é irreal tentar puxar um trenó rampa acima em proporção maior do que 1:10, enquanto que se estiver rolando um objeto pesado, pode fazer rolar em uma rampa de 1:4. Para provar sua alegação, Perry associou-se a outros engenheiros do Japão. Em uma rampa de 1:4, se tivesse um bloco de 2,5 toneladas e um trenó, seriam necessários de 60 a 80 homens para puxar, o que estaria fora de questão com tantas rochas movimentadas ao mesmo tempo. Mas com um sistema de rolagem, basta 1/4 da mão de obra. Os testes que fizemos no Japão mostraram que se pode rolar um bloco de 2,5 toneladas por uma rampa de 1:4 com 15 metros de comprimento em menos de 1 minuto. Se Perry estiver certo e os egípcios tiverem descoberto a rolagem, então as antigas teorias do trenó estão com os dias contados. Viajando 13 mil quilômetros para o sudoeste do Egito, atravessam-se 2 continentes e um oceano até chegar a um dos lugares mais secos da Terra. Nesse deserto costeiro, os restos de antigas culturas ainda emergem das areias instáveis. Bem-vindo às Américas. Foi ao longo da costa da América do Sul, no que hoje é o Peru, por volta da época de Cristo, que surgiu a seguinte grande civilização de pirâmides. Em uma faixa de 300 quilômetros, o deserto é atravessado por mais ou menos meia dúzia de rios que descem dos Andes. Como o Nilo, no Egito, cada um deles é uma linha de vida em uma terra inóspita. De modo admirável, porém, as condições aqui são ideais para a agricultura. Com pouca chuva para lavar o solo, a terra é fértil. Um grupo de pessoas chamadas Moche instalou-se nessa área, construindo sobre estruturas mais antigas. Suas pirâmides de tijolos e argila já se transformaram há tempo em montes sem forma, deixando apenas rostos fragmentados e sujos que não dão pistas sobre o que há dentro deles. Ainda é muito difícil entender a função das pirâmides Moche, porque ainda não estudamos muitas, e leva anos de escavação saber o que acontecia aqui realmente. Steve Bourget devotou 15 anos para resolver o mistério das pirâmides Moche. Em suas mais recentes escavações, surgem agora esboços de uma história sinistra, mas interessante, que dificilmente poderia ser mais diferente daquela do Antigo Egito. As primeiras descobertas sobre os Moche vieram através de artefatos, principalmente joias e cerâmica ricamente decoradas. Entre as cenas representadas estão imagens perturbadoras de sacrifício humano. Seriam só mitos elaborados ou estariam documentando relatos de assassinato nas grandes pirâmides Moche? Minha maior descoberta até agora foi a localização do próprio local de sacrifício. Esse local de sacrifício fica na chamada Usca de la Luna, a Pirâmide da Lua. Foi aqui que Bourget e sua equipe encontraram restos humanos confusos, com sinais de morte violenta.
De modo significativo, talvez há sinais de inundações frequentes e devastadoras, bem na época do sacrifício em massa. Repetidas vezes, chuvas torrenciais arrasaram seus templos. Para os Moshi, essas catástrofes implicavam que os deuses estavam zangados. Para aplacar sua ira e restaurar a ordem no mundo, o sacrifício máximo era necessário. Em um clima volátil e muitas vezes violento, parece que as pirâmides Moshi não foram construídas para honrar, mas para agradar aos deuses. Quantos outros corpos surgirão? Seja qual for o número, não bastou. Depois de florescer aqui, por 8 séculos, a civilização Moshi desapareceu. Quando os templos Moshi já começavam a se desfazer, por volta do ano 800, outra grande civilização de pirâmides tinha livre curso. As selvas da América Central são o lar da mais alta concentração de grandes pirâmides do mundo. Entre o México e Honduras estão os restos de literalmente centenas delas. E o povo que as construiu não desapareceu. Embora suas antigas cidades já não sejam prósperas, os próprios maias ainda estão aqui, vivendo do milho exatamente como seus ancestrais, há milhares de anos. Desbravando a floresta vizinha, os arqueólogos continuam a encontrar restos de parte de monumentos impressionantes, embora inescrutáveis. Como os egípcios, os maias construíam com pedras. E suas pirâmides, como esta de Chichén Itzá, no sul do México, também estavam ligadas a outras construções rituais. Mas é a diferença que se destaca. Não é através de um corredor fechado que se tem acesso a uma pirâmide maia, mas a partir de uma praça vasta e aberta. E com seus degraus e o templo no topo, a pirâmide parece menos com um túmulo particular e mais com uma plataforma pública. Um palco dominante, de onde a elite governaria, talvez. Mas uma nova teoria alega que uma pista fundamental poderia repousar sobre cada pirâmide maia importante. Portanto, o que estamos vendo seria só a ponta do iceberg. Estranhamente, a água é difícil nesta selva. A região é uma planície de calcário, onde os rios não cruzam a superfície, mas correm em subterrâneos profundos. A irrigação é impossível. As únicas fontes perenes de água são as eventuais cavernas que se aprofundam terra dentro. Para o maia moderno, essas cavernas ainda são vitais e consideradas sagradas. E para o arqueólogo Jim Brett, tudo aponta para baixo. O coração espiritual dessas antigas culturas, ele acredita, não estava na própria pirâmide, mas em sua caverna secreta. Sabemos que as pirâmides representam a terra. São chamadas na área maia de trigo, colinas, montanhas. Representam a montanha sagrada. E montanhas sagradas precisam ter uma caverna, através da qual se encontrem as divindades que moram dentro delas. Todo o povo ameríndio tem apreciação e apegos especiais pela terra como entidade sagrada e animada. Não só ela significa fertilidade de safra, mas a chuva também é um fenômeno terrestre. Acreditam que a chuva suba das cavernas para o céu. O povo ainda vai às cavernas para rezar e ter uma boa colheita. Em cada local que examina, Brad encontra uma caverna embaixo da pirâmide principal. Mas a prova de uma ligação vem de lugares como Xochicalco, no México Central, onde não existem cavernas naturalmente. Aqui elas precisaram ser feitas à mão.
A própria palavra para a caverna também significava templo no Maia antigo. Brad tem pouca dúvida de que muitas outras cavernas-templos venham à tona sob as pirâmides. Um quadro mais profundo das pirâmides da América Central talvez esteja surgindo. Além de sua caverna, ela simboliza a montanha sagrada com sua fonte de água. A água difícil, que afinal era a dádiva dos deuses. Já basta de subterrâneos. O que se eleva acima do solo tem um propósito muito mais terreno. É algo que Jim Brad pode pegar mais facilmente no ar. Pois não eram só os deuses, que os antigos governantes tentavam impressionar com seus templos piramidais e exibições de sacrifício humano. Do Egito ao México, da China ao Peru, as pirâmides foram feitas para intimidar as massas. Colheitas generosas implicavam uma população próspera, e crescendo seu número, cresce a necessidade de controle social. Isso deveria ser verdadeiro aqui e em Teotihuacan, no México Central, a maior cidade piramidal das Américas. As pirâmides que vemos aqui são um símbolo de poder, tanto do Deus como da entidade política que o transformou em ser. Eles combinavam poder político e religioso. Estávamos acostumados a ter esses dois separados, mas nas sociedades pré-industriais há um esforço consciente para combinar os dois, e a pirâmide ergue-se como um símbolo proeminente dessa fusão. As pirâmides do Egito, sem dúvida, mostravam quem mandava. Mas os egípcios também praticavam sacrifícios humanos? Até recentemente não tínhamos uma resposta clara. Hoje, graças a escavações arqueológicas recentes em Ábidos, parece que a resposta é sim, mas por um período de tempo muito curto. Um período bem no início da civilização egípcia, que durou talvez 300 anos, quando parece que os servos dos reis mortos eram enviados com seus senhores para o mundo do além. O que é mais extraordinário é que a prática foi abandonada e nunca mais voltou. Mas claro, a água nunca foi um problema aqui. O rio Nilo era um dos rios mais tranquilos e mais previsíveis da Terra. Todo verão, ele inundava, mas de modo suave e não destruidor, oferecendo água para irrigação, colheitas, pessoas e animais. Ele também trazia todo ano um novo aluvião que cobria as terras do Antigo Egito, tornando esta zona agrícola uma das mais ricas da face da Terra. Viajantes que vinham para cá ficavam encantados. De acordo com os antigos gregos, os egípcios pouco faziam. Ano após ano, era uma vida fácil. Não havia grandes preocupações e talvez seja esse o motivo para não haver sacrifício humano. Não havia nada suspenso sobre a cabeça do egípcio antigo que exigisse que ele, por mero terror, cometesse o sacrifício máximo para apelar a seus deuses, por alimento para ele, para seus filhos, para se manterem vivos. Nas Américas, a história das pirâmides tem um capítulo final sangrento. Por volta de 1250, uma tribo nômade chamada Maica deslocou-se para o sul, para o Vale do México. Mais conhecida como Aztecas, logo eles eram temidos pelas tribos vizinhas. Embora em menor número, a princípio eles se estabeleceram e prosperaram. Não demorou para esses agricultores se transformarem em uma apavorante superpotência. Em 1500, os aztecas já tinham conquistado terras que iam do Pacífico ao Golfo do México. Sua capital, Tenochtitlan, era uma das maiores cidades do mundo. Relatos de espanhóis descrevem a visão de um recinto sagrado magnífico, um lugar de beleza empolgante, porém manchado de sangue sacrificial.
Ao lado da pirâmide dupla ficava um dos templos astecas mais sagrados, a Casa das Águias. 450 anos depois, os cientistas examinam melhor seus pisos e bancos. Qual a precisão desses relatos de testemunhas? Centenas de amostras foram coletadas e analisados o sangue e outras substâncias. Os achados, como uma escultura religiosa asteca, apontam para um relacionamento sombrio e temível com os deuses. Mapeando cuidadosamente seus resultados, os cientistas podem nos mostrar exatamente onde o solo tem pingos de incenso e onde ficou manchado com sangue humano. Os desenhos mostram que o sangue era derramado com vasilhas sobre o deus da morte asteca. Era sangue de automutilação ritual, oferecido piedosamente. Mas os deuses astecas também exigiam sacrifício e tinham um apetite insaciável por corações humanos. Este era o destino de inúmeros prisioneiros, ter o coração arrancado em uma pirâmide asteca. Mas, estranhamente, a destruição dessa última cultura da pirâmide sobrevivente foi prevista nas profecias dos próprios astecas. Bem na hora, os espanhóis chegaram, em 1519. Lutando a cavalo com aço e fuzis, os conquistadores rapidamente esmagaram a civilização asteca e a enterraram sob sua própria cidade. E com este golpe selvagem, as pirâmides perderam-se na história. Você sabia que a Grande Pirâmide Kéops é a maior pirâmide já construída? Ela abrange 52 mil metros quadrados e originalmente tinha 147 metros de altura. Você já tem todas as informações. Agora é sua vez de debater essas questões. Pare alguns instantes para discutir o seguinte: como um governante exibe poder? Como os rituais realizados nas pirâmides mantinham e reforçavam o controle do governante? Agora, tente o seguinte. Construa uma pirâmide com cubos de açúcar. Não use cola, fita adesiva, nada para grudar. Faça uma apresentação sobre as dificuldades de se projetar uma estrutura estável. Se você quiser aprender mais sobre as pirâmides, visite os seguintes websites. Enquanto assiste a Snefru, o rei das pirâmides, reflita sobre estas questões. Como Snefru exibia seu poder? Como Snefru garantiu seu legado? As pirâmides eram os maiores projetos de construção do mundo antigo. Eram túmulos erguidos para guardar as múmias dos faraós por toda a eternidade. Existem há 4.000 anos, mas ainda não revelaram todos seus segredos. Não fosse por um homem, talvez não houvesse nenhuma pirâmide. Nos remotos desertos egípcios estão as primeiras pirâmides construídas. Explorá-las revela sua genialidade e como ele superou cada desafio. Embora desconhecido hoje, ele foi o maior egípcio que já viveu, o faraó Snefru.
O Antigo Egito era um lugar muito especial. Todo ano, a neve derretida nas distantes montanhas africanas fluía para o mar, ao norte. O Nilo, engrossado, inundava os campos, parando somente ao alcançar a base das pirâmides. A inundação era um evento mágico para os egípcios. Trazendo o rico solo arável do sul, o Nilo primeiro ficava vermelho, depois verde, devido à vegetação arrancada pelas águas. Finalmente, subia a 9 metros. Quando a inundação recuava, deixava o solo coberto com a fértil lama do rio, perfeita para o plantio das safras. O Nilo permitiu a Snéfro construir as pirâmides. E foi o Nilo sozinho que deixou o deserto verde. Sem ele, o Egito seria só uma terra árida. Para canalizar as águas do rio Nilo para seus campos, os habitantes, trabalhando juntos, criaram redes de canais de irrigação. Foi o primeiro projeto de obra nacional do mundo. No fértil Vale do Nilo, nascia a primeira nação. O Nilo permitiu ao Egito produzir inúmeros campos de safra, linho, grãos, legumes, tudo de que precisava uma sociedade. Foi aqui que nasceu a habilidade de colaborar em vastos projetos. Só faltava um grande líder. Snéfro era ambicioso. Foi o primeiro faraó com aspirações internacionais. Um egípcio pôr o pé para fora dos limites do país era uma empreitada ousada e perigosa. Morrer em terras estrangeiras, longe dos sacerdotes, embalsamadores e dos rituais, significava não ter múmia. Toda esperança de vida eterna no outro mundo estaria perdida. Snéfro ousou desafiar os costumes. Enviou seu exército em expedições comerciais ao norte do Líbano, pelos altos troncos de cedro, a leste do Sinai, por turquesa e minerais, e ao sul, na Núbia, pelo ouro. Com Snéfro, o Egito tornou-se uma potência internacional. Os antigos egípcios acreditavam na ressurreição. Para eles, o corpo voltaria à vida no outro mundo. É por isso que praticavam a mumificação, um complexo ritual religioso para preservar o corpo que levava 70 dias. Era absolutamente crucial proteger a múmia de ladrões de túmulo. Se um ladrão entrasse no túmulo e destruísse a múmia, o morto não poderia existir no outro mundo. Sem um corpo intacto, toda esperança de imortalidade se perdia. E essa era a pior catástrofe que poderia acontecer ao antigo egípcio. Um túmulo elaborado, ou mastaba, protegia a múmia por toda a eternidade. Snéfro tinha um grande problema. E esse era o fato de ser quase impossível evitar ladrões de túmulo. Mesmo ao tempo de Snéfro, o túmulo de sua própria esposa foi roubado. Não importava se as passagens dentro do túmulo eram complicadas, os ladrões achavam o tesouro. E a razão era que muitas vezes os ladrões eram os próprios homens que tinham construído o túmulo. A resposta ao roubo aos túmulos era criar alguma coisa tão grande que, nem sabendo onde se localizava a câmara mortuária, os ladrões conseguiriam chegar até ela. Mas Snéfro não era o primeiro a tentar isso. Tudo começou em Saqqara. A pirâmide de degraus de Saqqara foi concluída durante a infância de Snéfro e teria um efeito profundo em sua vida. É a primeira grande construção de pedra.
A pirâmide de degraus foi projetada pelo faraó Djoser. Seu arquiteto queria criar um grande local de sepultamento para o rei. Então, desenhou uma grande mastaba, colocando sucessivamente outros menores em cima, criando o efeito de um bolo de casamento. Como essa foi a primeira construção de pedra no mundo, os construtores enfrentaram muitos problemas novos. Eles ainda não eram hábeis no trabalho com pedras. Por isso, os blocos que compunham a pirâmide eram grosseiramente cortados e se encaixavam irregularmente, um sobre o outro, ameaçando fazer a pirâmide desabar. O arquiteto resolveu o problema inclinando as paredes para dentro. Assim, a pirâmide se apoiava literalmente em si mesma, evitando que a massa instável desabasse. A pirâmide em degraus concluída foi a mais fantástica construção que o mundo jamais vira, provavelmente 10 vezes mais alta do que qualquer outra construção. Milhares de operários levaram quase 2 décadas para completar a obra. Snefru pode ter ficado fascinado com a pirâmide quando criança e talvez tenha até sonhado em construir uma para si. Quando se tornou faraó, surgiu a chance de construir sua própria pirâmide. Esse monumento parece mais uma torre sinistra do que uma pirâmide. Uma exploração do local suscita muitas perguntas. Por que as paredes da câmara mortuária são grosseiras e sem acabamento? Onde está o sarcófago do faraó? Lá dentro, as vigas de cedro de 4.000 anos estão no lugar, prontas para levantar o sarcófago. Mas não há sinal dele, nem evidência de que a câmara mortuária jamais tenha sido usada. Ainda assim, representa uma grande inovação arquitetônica, como a primeira câmara de sepultamento acima do solo do Egito. Criar uma sala dentro de uma pirâmide, em vez de embaixo dela, levou a um tremendo problema. Com o peso de toda a pirâmide em cima, como se impede que o teto desabe? Snefru resolveu o problema colocando os blocos de pedra das paredes mais próximos do centro da sala, quanto mais alto estivessem. À medida que as paredes subiam, o bloco do topo, formando o teto, abrangia poucos centímetros. O problema foi resolvido e se criou o primeiro teto de Corbould da história. A resposta a por que a pirâmide Meidum parece tão estranha está em sua construção. Originalmente, seria uma pirâmide em degraus, mas foi várias vezes expandida durante sua construção, provavelmente porque a crença era que uma pirâmide não deveria se concluir antes da morte do faraó. Quando a pirâmide ficou completa, com 8 degraus, Snefru estava com boa saúde. Por isso, a construção prosseguiu. Os degraus da pirâmide foram preenchidos com calcário branco fino. Foi a primeira tentativa de uma verdadeira pirâmide. Mas houve uma falha arquitetônica grave. As últimas pedras externas não estavam bem ancoradas ao corpo da pirâmide. Como se assentavam sobre a superfície lisa da pirâmide interior de degraus, as pedras começaram a deslizar, provocando o primeiro desastre tecnológico da história. É por isso que a pirâmide parece tão estranha hoje. Gerações posteriores acharam fácil extrair as pedras soltas, deixando somente o núcleo íngreme interno. O que se vê hoje é o resultado de 5.000 anos de vandalismo. Snefru teve de abandonar sua pirâmide. É por isso que, na pequena capela da base, as grandes placas de pedra jamais tiveram inscrições. É por isso que as paredes da câmara mortuária ficaram grosseiras e sem acabamento. E é por isso que as antigas vigas de cedro jamais foram usadas para levar o sarcófago do faraó até seu lugar de repouso final.
Na verdade, o único meio de sabermos que a pirâmide pertenceu ao faraó Snefru é porque foram feitas pichações quase 1000 anos depois que ela foi construída. O escriba Ak-Kepacarai Sanet visitou a pirâmide e escreveu na capela. Vim ver o maravilhoso templo do rei Snefru. Eu encontrei como se o paraíso estivesse dentro dele e o sol brilhasse aqui. Que o céu derrame mirra fresca, que o incenso goteje do teto do templo do rei Snefru. Deve ter sido desagradável para o arquiteto, que era filho de Snefru, ter de procurar o faraó e informar que a obra dos últimos 20 anos estava em ruínas e que seu túmulo não era utilizável. Diz muito da personalidade de Snefru que, em vez de se enraivecer e desistir, ele simplesmente ordenou que o local de Meidum fosse abandonado e um novo local encontrado. Ainda precisando de um local de sepultamento, Snefru começou a construir um monumento ainda mais ambicioso do que o desastre de Meidum. Empreendeu a construção de uma pirâmide com mais de 2 vezes o volume da anterior, um monumento que superaria de longe qualquer coisa que o mundo já tivesse visto. Aqui, claro, os arquitetos tinham a vantagem de sua experiência. A pirâmide de Dashur foi projetada desde o início como uma verdadeira pirâmide. Aprendendo com o erro anterior, os pedreiros usaram pedras de revestimento bem maiores. E isso tornou possível uma amarração adequada na alvenaria da pirâmide. Eles também inclinaram os blocos para dentro, em direção ao centro da pirâmide. Essa técnica foi tão bem sucedida que a pirâmide é a única que manteve a maior parte de suas pedras do revestimento externo até hoje. O que fascina em Snefru é que ele não desistiu depois do desastre. Quando foi concluído, era o maior recinto do planeta. Ele tinha 17 metros de altura. O teto de Corbold, as paredes sobem até em cima, mas tem um pequeno problema. A parede começou a se movimentar sob o peso tremendo da pirâmide acima dela. Aqui embaixo, há vigas de cedro de 4.000 anos. Tiveram de ser colocadas quando as paredes começaram a se movimentar. E havia problemas aqui. As paredes começaram a rachar, cair para dentro, e para garantir que a coisa toda não desabasse, trouxeram as vigas para sustentar. Originalmente, a pirâmide de Dashur deveria ser uma pirâmide mesmo. Mas quando o problema da câmara mortuária surgiu, os arquitetos de Snefru resolveram concluir, reduzindo o ângulo de 54 graus para 43 degraus. E é por isso que ela é chamada pirâmide inclinada. Isso reduziu a quantidade de pedras necessárias para completar a pirâmide e o peso sobre as câmaras internas. Apesar disso, a pirâmide ainda era muito perigosa para o sepultamento da múmia de Snefru. Snefru tinha construído as 2 maiores obras da história do mundo e ambas eram inutilizáveis. Ele não desistiu. Mas agora, o tempo estava se esgotando para o faraó idoso. Ele precisava construir uma pirâmide bem-sucedida para seu repouso final. A pirâmide inclinada deve ter inspirado uma noção de orgulho entre os egípcios. Em vez de abandonar o local, como tinha feito em Meidum, Snefru construiu sua última pirâmide, menos de 1.500 metros dali. Quando o sol bate nela, a pirâmide parece vermelha. Todas as indicações são de que é um sucesso. A câmara mortuária é estável e ela se ergue como a primeira verdadeira pirâmide da história. Com os desastres de Meidum e da pirâmide inclinada, Snefru e seus operários aprenderam a arte da construção de pirâmides. Em Meidum, aprenderam sobre a necessidade de ligar os blocos de revestimento externo firmemente à massa da pirâmide, uma lição que aplicaram com tanto sucesso na pirâmide inclinada que as pedras do revestimento externo ainda estão em boa condição. Na pirâmide inclinada, descobriram como criar grandes espaços internos com o emprego de teto de Corbold. E também aprenderam sobre os problemas que isso pode provocar.
Foi com as pirâmides de Snefru que os antigos egípcios desenvolveram a arte de cortar, deslocar e encaixar grandes blocos de pedra para construir as pirâmides de Meidum, Dashur e, finalmente, a maior das pirâmides, a de Gizé. A grande era da construção de pirâmides durou apenas enquanto a família de Snefru governou. Seu filho construiu a Grande Pirâmide. O neto, a segunda maior pirâmide já construída, bem ao lado. Depois disso, o ímpeto e energia para construir monumentos tão impressionantes diminuiu e mais tarde as pirâmides eram pálidas sombras de sua antiga glória. Os antigos egípcios consideravam o período de Snefru como sua era de ouro. 500 anos depois da morte de Snefru, os faraós da 12ª dinastia voltaram para Dashur para construir suas pirâmides à sombra dos monumentos de Snefru. A pirâmide de tijolos de argila de Amenemhet III, hoje destruída pela erosão, parece um formigueiro. Jamais construiriam outra pirâmide como essa. Quando os egípcios queriam se vangloriar de alguma coisa grandiosa, diziam: nunca se viu nada igual desde o tempo de Snefru. Você sabia que os métodos de construção das pirâmides egípcias já foram muito discutidos? A maioria dos cientistas acredita que os operários usaram ferramentas simples para construir as pirâmides. Mas alguns argumentam que os construtores de pirâmides usavam métodos mais complicados. Acham que é impossível, até hoje, construir estruturas tão maciças com ferramentas tão simples. Você já tem todas as informações. Agora é sua vez de debater estas questões. Pare alguns instantes para discutir o seguinte: como Snefru exibia seu poder? Como Snefru garantiu seu legado? Agora experimente. Pense no tipo de monumento que você construiria para celebrar sua vida. Crie uma apresentação sobre seu monumento. O que seu monumento fala sobre você? Tomara que você tenha apreciado esta viagem pelas pirâmides em Discovery na Escola. Se quiser saber mais sobre Snefru e o Antigo Egito, visite os seguintes websites. Versão brasileira: Clone.